Olá, mulheres positivas! Hoje eu recebo uma mulher que dedica a sua vida à justiça, à proteção da sociedade e especialmente à defesa de nós, mulheres. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referência nacional no combate à violência contra a mulher e na construção de um judiciário mais humano, firme e consciente. Doutora Ivana Davi, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço o convite e a confiança. Que felicidade, doutora. Olha, eu preciso contar pra vocês, mulheres positivas. Eu encontrei a doutora Ivana num restaurante, eu saí correndo atrás dela. Falei, doutora Ivana, eu preciso te receber novamente no Mulheres Positivas. Ela, como uma mulher muito gentil, muito educada, me recebeu com muito carinho. E cá estamos nós, então que felicidade, doutora Ivana. Pois é o que eu falo, Fabi, não me convida que eu venho. Mas eu fico muito feliz em te receber. Primeiro porque eu sou fã da sua história. Segundo porque você é uma mulher que luta por nós, mulheres. Então você não poderia deixar de estar aqui conosco contando a sua história. Queria começar a nossa conversa falando sobre os números hoje no setor de mulheres desembargadoras. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo 360 desembargadores, destes apenas 76%, ou melhor, destes apenas 76 mulheres, ou seja, 17% apenas deste público composto por mulheres. Primeiro, eu queria que a doutora contasse pra gente, hoje, o que é que a doutora tem feito em prol de nós mulheres e também o porquê que hoje nós somos minoria nesse público de desembargadores no estado de São Paulo. Pois é, são duas questões. O Tribunal de Justiça é o maior tribunal de justiça desse país, quiçá, dizem, até do mundo inteiro, até porque tem 360 desembargadores e 2.300 juízes. Coerente com o tamanho do estado, São Paulo é o maior estado da federação, ele tem o maior número de presos, ele tem o maior número de problemas e isso combina com o número de juízes. Segundo que, por exemplo, eu que tenho 35 anos de carreira, quando ingressei lá atrás na magistratura, nos idos de 89 e 90, as mulheres não queriam a carreira de magistratura. E por quê? Porque a mulher, naquela época, com todas as dificuldades, a gente não tinha telefone celular, mulher não tinha carro com tanta facilidade, as estradas eram muito difíceis, você tinha que morar na comarca. Então, você passava num concurso, por exemplo, como eu, e tinha que ir para São José do Rio Preto, numa cidadezinha do lado, que ficava a 700 quilômetros de São Paulo. Você, com 23 anos, saindo da casa da sua mãe com uma máquina de escrever na mão, porque a gente não tinha computador, e a sua paixão pela magistratura. Então, na época do concurso, e todo mundo estudava, e se estuda muito até hoje, as minhas colegas, por exemplo, eu não tenho nenhuma colega na carreira de magistratura. Zero. A maioria foi para o Ministério Público, são grandes procuradoras de justiça hoje, ou para a Defensoria Pública, que na época era a Procuradoria do Estado. São Paulo, para você subir de carreira hoje, Fabi, para as nossas ouvintes terem uma ideia, para as pessoas que nos estão acompanhando, você demora, uma juíza de carreira, mais de 30 anos para chegar no tribunal. A carreira é muito longa. E isso faz com que, como as mulheres começaram a ingressar na carreira só em 1990, 92, 93, agora é que nós estamos tendo um número maior de mulheres. A ponto de o CNJ ter feito uma resolução determinando uma forma de escolha para o segundo grau que se tentasse, de alguma forma, diminuir essa diferença, esse ato onde existe desembargadores e desembargadoras. Tem estado, Fabi, e eu tenho a honra de ser convidado em falar em vários estados, que o tribunal inteiro tem uma desembargadora. Porque, teoricamente, a promoção é por merecimento ou por antiguidade, a maioria dos tribunais é por antiguidade, e como nós chegamos depois, a gente está chegando um pouco depois. Mas, por exemplo, esse ano, historicamente, isso é o primeiro programa que a gente vai falar sobre isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem 2 mulheres na sua cúpula. A Corregedoria Geral de Justiça é uma desembargadora, juíza de carreira, que tem 40 anos de magistratura. Meu pai. E a presidente da seção de Direito Público, que julga toda a parte de direito envolvendo o Estado, é uma mulher, que também é uma juíza de carreira, que tem 42 anos de magistratura. Então nós estamos conseguindo mudar. Uma grande conquista. Isso no Tribunal de Justiça de São Paulo é histórico. Nunca tivemos mulheres na cúpula do tribunal. E dessa vez nós temos. Ótima notícia. Novidade. Uma vitória, Novidade. vitória. A posse foi segunda-feira. E me conta, doutora, me conta que você foi a primeira mulher a estabelecer, a lutar. Como é que foi que você estava me contando fora do ar? Pois é, né? São Paulo, o CNJ obriga isso.
nos idos de 2008, né, 2006, começa a se discutir violência contra a mulher, que sempre tiveram esses números alarmantes. As mulheres, e graças à imprensa, a mulher como você, estão aprendendo a ter coragem e quebrar esse ciclo. Estão aprendendo a denunciar. Estão saindo daquela zona obscura de medo, de não sabe o que vai acontecer, ou pior, sabe, Fabi, não vai dar em nada. E estão aprendendo a procurar, no primeiro momento, as delegacias especializadas, as casas das mulheres e até o sistema de justiça. E estão denunciando. Mas as mulheres sempre foram vítimas de abuso. E é interessante a gente fazer, e nessa oportunidade, se você me permitir, é lembrar as mulheres que violência não é só violência física, Fabi. Hoje você tem mulheres vítimas de violência psicológica, mulheres vítimas de violência patrimonial, né? Outros tipos de violência que as mulheres estão conseguindo, de alguma forma, graças a essa possibilidade, ter a noção de que isso está acontecendo, ou seja, que ela está se tornando uma vítima. E esse ciclo é cruel, porque normalmente acaba quando ela perde a própria vida. E isso, né, tem alavancado, e os números têm sido tristes, por um lado, porque os números são avassaladores, eles aumentam a todo tempo, mas de um outro ponto está trazendo o debate e a gente está conseguindo ajudar essas mulheres. Mas lá nesses idos, com a lei da violência contra a mulher, da Maria da Penha, o Tribunal de Justiça não tinha uma vara especializada, né, para esse combate para esse tipo de criminalidade. E eu tive a honra de ser convidada na época pelo presidente a instalar a primeira vara de violência doméstica, que hoje é a primeira vara da capital. Fabi, na primeira semana eu recebi 3.800 inquéritos. Naquela oportunidade eu percebi que a situação já era horrorosa. Nós estamos falando de 2008, Fabi. E hoje esses números aumentam diariamente. Então, doutora, antes disso não existia uma vara específica? Não existia lei para a mulher. A gente conseguiu mudar tanto, Fabi, que só esse ano que passou, 2025, nós tivemos 19 novas leis, nós estamos falando de 2025, modificando a Lei Maria da Penha. Então, os recortes, né, e a rotina tem mostrado, principalmente para o Legislativo e depois para o próprio Judiciário, que são tantos meandros, tanto tipo de violência, ou seja, que a mulher estava tão fora de proteção que praticamente uma lei por mês, o ano passado, foi promulgada, sempre buscando, né, maior proteção para a mulher, maior possibilidade de combate a esse tipo de violência e, em contraponto, né, trazer luz a esses homens que culturalmente, né, ou digo eu, às vezes dentro do seu âmago, da sua maldade, né, colocam a mulher como um objeto e fazem dela as suas vítimas. O número de homicídio contra as mulheres é assustador. A ponto do legislador, o ano passado, e isso é importante a gente colocar para as mulheres que nos assistem, ter aumentado a pena do feminicídio. Ela sai de uma qualificadora de homicídio e passa, Fabi, a ser um crime autônomo. Hoje, um homem que matar uma mulher pode ser condenado a uma pena de 40 anos de reclusão, a maior pena do nosso Código Penal. Isso importa em mostrar que a sociedade está preocupada com isso, que o sistema de justiça está preocupado com isso e da necessidade que as mulheres, né, mostram de maior acolhimento. As pessoas falam assim, desembargadora, mas o seu agressor não vai abrir o código para saber que a pena é 40 anos para matar uma mulher. Porque os feminicídios, sabe, Fabi, eles são praticados com ódio. A gente, quando vai julgar, e para quem nos assiste, é um outro tipo de homicídio. A mulher é assassinada com 50 facadas no rosto, com 30 tiros. Aquilo, ela supera. Eu estou acostumada a lidar com violência, logicamente, mas nos homicídios, né, os mais rotineiros, dá 2 tiros, 3 tiros. Quando é a mulher vítima, você percebe que aquela carga é um crime de ódio mesmo. É maior. E isso chamou a atenção do legislador. E hoje a pena, 40 anos de reclusão. Quem sabe assim, de alguma forma, a gente consegue, né, colocar para aquele agressor, na verdade, para aquele homicida, um pouco mais de responsabilidade, fazendo com que ele desista de praticar esse tipo de crime. E, doutora, eu quero muito falar sobre sua carreira, mas só uma última dúvida sobre esse tema. Por que você acha que existe esse ódio tão grande perante as mulheres? Olha, Fabi, você sabe que essa é uma questão que eu fico me perguntando o tempo inteiro.
Eu corro, você sabe que eu adoro treinar. A minha hora de lazer é descer para a academia, colocar o meu fone e treinar. E você sabe que eu fico me questionando, assim como você, e assim acho que como todas aquelas nossas amigas que estão nos ouvindo e nos acompanhando, o que acontece? Daí você fala assim, a senhora está falando que desde 2008, 2006, né, nós, o sistema de justiça, as mulheres e ONGs e tantas outras players que participam com a gente, você, seu programa, e a gente não consegue acabar com esse tipo de violência. E a ironia, né, Fabi, é que atrás de um agressor homem existe uma mulher, uma mãe. E eu fico me questionando, você fala, gente, com tudo isso, com todas as medidas protetivas, com casa de mulher, com delegacia 24 horas, com delegacia eletrônica, tudo que a gente vai imaginando e várias modalidades de violência, a lei sobre violência doméstica, ela traz ferramentas, uma das melhores, considerada uma das melhores leis do mundo, e a gente não consegue acabar com esse tipo de criminalidade. Ao meu sentir, e aí como mulher, como mãe, como todas nós que trabalhamos, eu acho que é uma questão de educação, uma questão cultural, né, de que o avô batia na avó, o pai batia na mãe e ele acha que ele pode bater na mulher dele. E talvez também porque nós, mulheres, não tinha a oportunidade, como eu tenho aqui, de falar sobre isso. Sempre foi um tabu. E é mais ou menos assim, sua avó apanhava, eu apanhei, você também vai apanhar. Fica quieto e pronto. Fica quieto e não reclama. Por isso que é importante falar sobre isso. Né? É uma pauta importante, é uma pauta que a gente tem que valorizar, para trocar essa ideia, para avisar, né, para as mulheres que hoje tem caminho para isso, que ela pode cortar ou quebrar esse ciclo. Né? Existem 1000 canais, né, atentos, e seja no sistema de segurança, seja no sistema de justiça, ONGs, né, vários players que estão envolvidos nessa situação para que, de alguma forma, a gente consiga. Eu não seria pueril de imaginar que nós vamos acabar com esse tipo de violência, mas, pelo menos, Fabi, tentar, de alguma forma, diminuir essa sensação de segurança, de insegurança que as mulheres têm, por exemplo, quando vão com uma amiga num bar tomar um café, um chopp. Naquela situação, ela tem medo de ser vítima de uma violência. Doutora, deixa uma mensagem para quem está te ouvindo, te assistindo, especialmente para as mulheres que estão passando por uma situação de violência em casa, seja qual for, moral, patrimonial, psicológica, e não sabem o que fazer, não sabem como se comportar, têm medo, acham que não vão ter suporte. É essa mulher que eu gostaria que você endereçasse. Pois é. As mulheres têm que ter coragem, Fabi, de quebrar esse ciclo de violência. A nossa experiência em conversar com mulheres, em ouvir vítimas mulheres, de estudar o tema, mostra que, não raras as vezes, a violência começa com uma piadinha de mau gosto, comparando a sua roupa com a roupa da prima. Comparando o seu peso com o peso da prima. Comparando o seu cabelo com o cabelo. Essas sutis formas, né, de subjugar a mulher psicologicamente já é um sinal de violência. Né? Desse tipo de conduta, amanhã é uma piadinha de mau gosto, outro dia um tapinha nas costas, outro dia um empurrão, até que chega o dia em que ele dá um tiro e mata essa mulher. Então, a ideia é que as mulheres fiquem atentas a esses sinais, porque o homem, ele dá sinal. O homem, você consegue ler o homem. O problema, Fabi, o desafio que eu ouço das próprias vítimas é que ele vem depois num contratempo de que ele é o príncipe, ele pede desculpa, ele promete que ele só teve um mau dia. Ele teve um mau dia. Ele não vai mais empurrar ela. E no dia seguinte ele empurrou. Ou ele só bebeu um pouco demais. E no dia seguinte ele... E a mulher envolvida emocionalmente, filhos para criar, às vezes sem condição financeira, né, de se libertar, acaba aceitando e a pior das hipóteses acaba virando vítima desse homem. Então, prestem atenção nos sinais. Em briga de marido e mulher, na nossa época, na minha época, a gente não botava a colher. Hoje põe. Hoje põe a colher, hoje chama a PM, hoje põe. E ouvir, às vezes, uma colega, uma tia, uma prima, né, uma amiga, que de fora consegue perceber que aquela atitude que aquele companheiro dela está tendo não é uma atitude de quem ama. Não é uma atitude... E às vezes ela tenta rechaçar, às vezes você perde a amizade, né? Ela vai embora. Mas vale a pena, né? Em briga de marido e mulher, vamos botar a colher? Sim. Mensagem maravilhosa, doutora. Inclusive, então, mulheres que estão aqui nos assistindo, por favor, tenham a independência financeira de vocês.
né, doutora? Com a independência financeira de vocês, vocês conseguem tomar as decisões da sua própria vida, o que vocês querem, o que vocês não querem. É claro que não é só a independência financeira, a independência psicológica tem uma série aí de complexidades que a mulher precisa se libertar e se emancipar para conseguir se livrar e sair desse caminho escuro. Mas, doutora, você mencionou antes, você falou, a mulher ela não se sente segura caminhando para tomar um café ou um chopp. Então, eu quero aproveitar essa sua deixa para deixar um recado para todas vocês, mulheres. Já imaginou se candidatar às vagas das maiores empresas do mercado? Ou então fazer cursos gratuitos que aumentem o seu conhecimento e te ajudem a se desenvolver? A TIM acredita que a equidade de gênero é possível. Por isso, se juntou com Mulheres Positivas para abrir ainda mais caminhos e criar oportunidades para você ir cada vez mais longe. No app Mulheres Positivas, você encontra cursos gratuitos, vagas de emprego, apoio jurídico e a funcionalidade Caminho Delas, que te ajuda a planejar rotas mais seguras para qualquer destino. E para quem é cliente TIM, tem muito mais. E-books, currículo feito por inteligência artificial, apoio psicológico e podcasts gratuitos. E o melhor de tudo isso, sem descontar nada da internet. Aponte agora a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e baixe o Mulheres Positivas e faça parte desse movimento. A equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com essa mulher mais do que maravilhosa, doutora Ivana. Um orgulho para nós mulheres. Doutora, segundo bloco, foco total em você, na sua carreira. Como é que foi que você decidiu se tornar advogada? Estava brincando com você, disse que o ápice da carreira da advogada é se tornar uma desembargadora. Você conseguiu chegar lá, então muito orgulho. E você é uma referência muito grande para nós mulheres, especialmente para aquelas que lutam em prol de uma sociedade melhor, como nós empreendedoras sociais, e também para as mulheres que decidiram se tornar advogadas. Então, conta para mim, da onde que veio essa história de ser advogada na sua vida? Quantos anos você tinha? Você era pequenininha e lia um monte de livro? Como é que funcionou isso? Que nada. Na verdade, eu queria ser engenheira genética. Sabe como é, né? A gente nunca foi muito ligada. Engenheira genética, nem sei o que é isso. O que é uma engenheira genética? E na época, fazer estudar para engenharia genética era uma carreira. Hoje, geneticista, né, tem uma atuação muito forte em todo o sistema, na medicina, principalmente. Mas, na época, eu queria ser engenheira genética. E depois eu vou contar mais para frente, eu acabei reencontrando essa situação na minha vida. E comecei a estudar, você tem que fazer faculdade de medicina, né, tudo, e só tinha em Campinas. Meu pai, esquece que você vai morar sozinha. Nós estamos lá, gente, eu tinha 17 anos de idade. Imagina que você vai morar sozinha, sair de São Paulo. Não. Enfim, aí comecei a fazer faculdade de Direito. Fiz os 5 anos de faculdade de Direito, estudei em Mogi das Cruzes. Saí da faculdade de Direito e fui advogar. Fiquei 3 anos advogando no escritório de Direito Trabalhista, junto com uma amiga minha. O escritório era do pai dela. E aí comecei a estudar de novo. Eu sempre fui by the book. Sempre fui estudiosa, como sou até hoje. É meu, é íncito. E prestei o primeiro concurso para magistratura e passei. Fui para o oral. E sempre foi difícil, como é até hoje. No oral, o desembargador, que foi meu examinador, disse que eu era muito novinha. Eu era muito menina, que ainda não tinha maturidade para ser juíza. Falei, quase morri. Não ter passado para mim foi quase morrer. Pois, ao invés de pegar essa situação e desmoronar, não, usei como alavanca, estudei tudo de novo e passei no outro concurso. Um parênteses, doutora. Mulheres Positivas estão em casa prestando atenção no que a doutora Ivana está falando. Vejam, ela poderia ter ficado abatida com o não, mas ela fez o contrário. Ela usou isso como força, como gasolina para lutar mais e chegar lá. Foi isso? Foi. Então, bora. E naquela época, mulheres passar em concurso também não era uma coisa muito normal. A ideia era, isso falava-se abertamente, se você empatar com um homem numa nota, ele passa e você não. Então, além de prestar concurso e passar, você tinha que passar e ter uma nota melhor do que o seu concorrente se ele fosse do sexo masculino. No meu concurso eu passei, passaram várias mulheres. Hoje,
a maioria, são todas desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ali começou a minha carreira. Isso é muito engraçado, que um dos meus professores na faculdade, que era desembargador, hoje já não está mais entre nós, ele falava assim para mim, quando me encontrava no tribunal: menina, eu nem acredito que você passou, porque eu era muito diferente do que eu sou hoje. Tímida, toda contida, toda quadradinha, sempre fui estudiosa, sempre sentei na primeira fila, mas nunca tive esse viés de comunicação, de facilidade. Que é o contrário do que você é hoje. Que é o contrário do que eu sou hoje. Tem outra mensagem aqui, mulheres positivas, vocês que são tímidas, que acham que não vão conseguir ficar boas aí com as palavras, vejam um exemplo. Consegue. E hoje você tem media training, hoje você tem várias situações que você pode, né, melhorar. E a gente não, na minha época era tudo sozinha. Mas eu acho que é uma questão, Fabi, de se descobrir. As mulheres têm que se permitir, né, mudar. Porque às vezes eu vejo isso, e vejo isso em sala de audiência, e vejo isso em processo, porque tive a fortuna de ouvir como juíza, né, de ouvir as pessoas, aprender a ouvir, e isso hoje é um ponto diferencial, porque ninguém quer ouvir ninguém. E aí você consegue entender os anseios de cada pessoa, né? E você consegue entender que às vezes a mulher se redescobre numa situação. E isso é importante, né? Existem situações que acontecem na vida de uma mulher que não são, né, feitas ou que não acontecem para te diminuir ou para te prejudicar. Aquilo é um aviso, é uma porta de saída que às vezes você entende como se fosse uma grande tragédia e, na verdade, é uma grande libertação. Então, eu, como antes de ingressar na carreira e no começo da carreira, e era muito difícil, era um ambiente masculino. Quando eu fui para o tribunal, não tinha toalete feminina, pra você imaginar. E a gente foi quebrando, e foi quebrando a ponto de hoje você ter uma corregedora e uma presidente de seção mulher. Era um desafio. Ao invés de eu entender isso como uma rejeição, como dificuldade, eu sempre falava, estou trabalhando pouco, tenho que trabalhar mais. E assim como eu, outras tantas desembargadoras e juízas, né, de carreira, porque os tribunais, eles têm duas formas de você se tornar desembargador. Uma, a juíza de carreira, que é concursada, bem de novinha, e ingressa com 23, 24 anos e leva a vida na magistratura, no meu caso, e outras que vêm pelo quinto constitucional, que são advogadas ou promotoras, que depois de um tempo de carreira, elas entram num concurso, né, para se tornarem juízas ou desembargadoras de segundo grau. E esse desafio na minha vida, eu sempre tive, meu copo é sempre cheio, João. Meu copo é sempre cheio. E isso é uma dica para as mulheres, né? A leitura de que o copo está vazio porque ele está pela metade, não. O copo está cheio, porque ele poderia estar com nada. Então, eu acho que isso é um olhar, é um pouco da personalidade, um pouco das nossas crenças, né? Mas é a mulher conversando com outras mulheres, ouvindo essas possibilidades todas que existem em internet, em plataforma, em tudo, dentro da comunicação em geral, né? Que ela acaba, às vezes, numa tragédia, se redistribuindo. E a gente vê isso na violência doméstica, por exemplo. Uma mulher que era segregada, que não tinha voz dentro de casa, que não podia estudar, que não podia trabalhar, acaba de alguma forma se separando e se descobrindo uma grande mulher. E eu vivi isso na magistratura. Quando eu ingressei na carreira, eu era uma menina pacata, sempre estudiosa, quietinha, e depois, né, me descobri. Eu sou muito feliz como juíza, né? Se o meu tempo voltasse, Fabi, eu faria tudo de novo. E me descobri. Então, eu fui uma criança diferente. Eu, quando jovem, adolescente, era um tipo de pessoa. E hoje, na magistratura, tenho, e agradeço a Deus, logicamente, esse poder da comunicação, essa possibilidade de compartilhar com você, com outras mulheres, a nossa experiência, para, de alguma forma, né, a gente fazer com que essas mulheres acreditem que elas também podem, conseguem e chegam aonde quiser. A mulher tem que entender que ela chega aonde ela quiser. Doutora, você disse antes, se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria a mesma coisa, ser juiz. O que é que te fascina tanto? Para mim, ser juiz é muito diferente do que as pessoas imaginam. Ao meu sentir, ser juiz é ter a obrigação de cumprir o seu dever melhor com a sociedade. Eu sempre entendi que ser juiz não é ser melhor que os outros. Ser juiz é ter que servir mais à sociedade. Então, eu acho que quando a gente tem pessoas que não têm a possibilidade ou que não têm a ferramenta,
né, de trabalhar por um país melhor, por um país mais probo, por um país mais seguro para as mulheres. Eu tenho essa ferramenta, por uma escolha que fiz há quase 40 anos atrás. Então, isso, para mim, imputa responsabilidade. O fato de você ser juiz te impõe maior responsabilidade. A leitura é o contrário. O fato de você ser juiz te impõe a obrigação de ajudar a construir uma sociedade, eu que sou uma juíza criminal, uma sociedade mais segura. E isso me encanta. Eu poder ter a chance de fazer com que outras mulheres acreditem nisso. A possibilidade de tentar, eu não diria mudar a vida de uma mulher, mas impulsionar, melhorar, dizer para ela, vai que você consegue. A mim, eu acho que já é parte da minha missão. E eu acredito nisso, Fabi. As pessoas falam assim, nossa, mas você não desiste? Eu nunca. Mas nenhum momento da sua vida você falou, ai meu Deus, é tanta corrupção, é tanta falcatrua, nunca vou conseguir mudar o sistema, nunca? Não, quando eu penso isso, eu falo, estou trabalhando pouco, preciso trabalhar mais. Eu uso isso ao contrário, tio. Quando falam assim, nossa, desembargadora, mas a senhora trabalha com crime organizado, tá aí, o crime organizado só aumenta. O que a senhora acha? Aí eu penso comigo, às vezes não podendo falar em preciso trabalhar mais. Tá ficando muita gente para fora dessa situação que é o sistema de justiça. E muitos juízes pensam como eu. Muitos juízes acreditam, né, nessa possibilidade ou que você é uma ferramenta de construção de um mundo melhor. E essa chance, eu acho que é uma chance que a gente tem que agradecer todo dia. Essa frase é maravilhosa. Uma ferramenta de construção de um mundo melhor. Tem a ver com um post que você fez hoje, doutora, que você escreveu a seguinte coisa no seu Instagram. O que define o seu trabalho é o quanto ele melhora a vida das pessoas. Então, o seu trabalho é contribuir por uma vida melhor para nós mulheres. Uma vida mais segura para as mulheres, uma vida mais proba. As mulheres e toda a sociedade em comum, elas são subjugadas o tempo inteiro. E por questões X, ou porque está com problema de saúde, ou porque está com problema financeiro, ou porque é vítima de violência, ou porque seu grande amor foi embora. Sempre tem uma motivação. São Paulo, para as pessoas terem uma ideia, é o estado que tem o maior número de processo do país. Eu acho que em São Paulo hoje, se os números não me enganam, são 80 milhões de processos no Brasil. É um país, né, de contencioso, porque é muita discussão. 1/3 desses processos estão no estado de São Paulo. Ou seja, estão no Tribunal de Justiça, onde eu trabalho. Então, veja nesse universo de 46 milhões de habitantes o que existe, né, dentro do sistema de justiça de São Paulo de pessoas, de alguma forma, esperando por justiça. Fazer parte dessa máquina, tentar, de alguma forma, melhorar a vida dessa pessoa, está dentro da minha função. Eu ganho da sociedade para isso. Então, cumprir essa missão é o mínimo que eu tenho que fazer todo dia. Doutora, mas a senhora tem a sensação que, às vezes, as jovens advogadas que estão ingressando na carreira, que sonham em se tornar, eventualmente, uma mulher tão bem-sucedida quanto a senhora, que tem uma dificuldade de chamar de senhora, porque você é muito jovem, mas aqui, né, o seu cargo, ele pede. Será que existe uma sensação das novas gerações de que elas estariam, de alguma maneira, lutando para não chegar a lugar nenhum? Ou a senhora acha que não tem esse estigma? Isso é encantador. Eu, na sessão de julgamento, nas sustentações orais, na minha época, isso é coisa de velhinho, né? Na minha época, os advogados novos não iam ao tribunal. Eu, como advogada, quando ingressei na carreira, e era uma fedelha, literalmente falando, eu tinha medo de ir ao tribunal, muito menos fazer uma sustentação oral. Hoje, Fabi, eu vejo nas sessões de julgamento, então estão lá uns 5 desembargadores, né? E aí senta na ponta uma advogada novinha, né? Uma jovem mulher estudiosa, com a sua carteira de advogada. Às vezes, elas são tão sensacionais que elas falam assim, eu gostaria, sem começar a falar, eu gostaria de pedir desculpas porque essa é a minha primeira sustentação oral. E dão um show. Arrasam. Conhece o processo, tem postura, elegância, respeito com a corte. E eu não me contenho. Que se eu sou a desembargadora relatora ou faço parte do julgamento, ao final, cumprimento a jovem advogada e sempre falo o seguinte, se a senhora, na sua primeira sustentação oral, está dando este baile, fico preocupada quando tiver com mais experiências do que eu, né? Vou ter que estudar para acompanhá-la. E isso mostra que a gente está conseguindo mudar, quebrar,
né, essa estrutura de que só homens iam ao tribunal, que o tribunal era um território masculino, que as mulheres não tinham chance. Essa nova geração, principalmente, das jovens advogadas, aliás, eu coloco da jovem advocacia, tem mudado o perfil do tribunal. E eu olho isso encantada, né, de poder ver lá uma advogada de 23, 24, 25 anos dando um show na sua sustentação oral. Não só pela profundidade acadêmica, mas principalmente pela coragem. Doutora, alguma coisa que a senhora sabe hoje, mas que no alto dos 20 anos, que é, por exemplo, essa senhora que você estava nos dizendo agora, qual seria o conselho que você daria para você mesma? Essa pergunta é sensacional. O conselho que eu daria para mim, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, né, Fabi? 35 anos assim, atrás, doutora. Era ter um pouco mais de paciência, ser mais resiliente. É o que eu falo para minha filha, por exemplo. Hoje parece que a sociedade, ela exige respostas, e nós também nos colocamos nisso, muito rápida. Imediatista. E nem sempre a resposta imediata é a melhor resposta. A sua, quando você, por exemplo, é indagado. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ter um pouco mais de fôlego na vida. Eu diria mais, a mulher tem que aprender a se dar mais chance. Né? Ela é muito obrigada, ela é obrigada, ela é desafiada. E não raras às vezes compra uma briga que não é dela. E o melhor, eu adoro guerra. Eu adoro. E a gente vem num outro programa para falar sobre isso. O melhor lugar para um guerreiro é na defesa, não no ataque. Né? E o guerreiro bom, ele escolhe as suas guerras. E às vezes nós, mulheres, somos cutucadas e entramos numa guerra que depois a gente vai olhar no campo de batalha e falar, gente, mas nem era minha essa guerra. E acaba apanhando, sem merecer, na guerra errada. Então, hoje, o conselho que eu daria, se eu pudesse, é mais resiliência, né? Respira e escolhe a guerra certa. Porque quando você está na guerra certa, Fabi, não tem quem não ganhe uma guerra, que é a escolhida e que é a sua guerra. As mulheres são boas, elas têm perspicácia, elas têm intuição. E intuição é conselho de Deus falando no seu ouvido. E os homens não têm isso. O homem é mais duro nesse jogo. Né? Então, esse é um caminho. Então, se eu voltasse há um tempo atrás, talvez eu respirasse mais antes de, eventualmente, enfrentar uma guerra e depois descobrir que não era a minha guerra. Então, escolher a batalha certa. Ou melhor, ter uma questão aí de priorização de energia. Exatamente. Ter certeza de onde é que a sua energia vai ser alocada, mesmo porque a energia não é infinita. Então, nós temos que ter muita consciência e consistência onde é que nós vamos alocar a nossa energia. Doutora, eu teria muitas perguntas, mesmo porque eu estava estudando algumas entrevistas suas e eu fiquei absolutamente emocionada com algumas, perplexa com outras, revoltada com outras, inclusive com os dados sobre drogas no Brasil, com temas do PCC. Infelizmente, eu gostaria de ficar a noite inteira aqui conversando com você, não temos esse tempo, mas eu só aproveito essa deixa porque a senhora disse antes, esse conteúdo seria para outra entrevista, então nós temos muitas coisas para discutir numa próxima entrevista, mas para a gente fechar essa conversa maravilhosa, um livro, um filme e uma mulher que a senhora admira para que nós possamos aprender e também, eventualmente, admirar alguma mulher que você admira. Um livro, eu falaria, e eu gosto muito da Malala, que é uma paquistanesa que foi vítima de violência praticada pelos terroristas, pelo Estado Islâmico, exatamente porque ela acreditava, na época, e acredita até hoje, né, que você consegue mudar o mundo com uma criança, um lápis e um papel. O mundo você consegue mudar por educação. Colocando em educação, eu tenho uma palestra que eu termino a minha palestra sobre violência doméstica, exatamente colocando uma parte do discurso dela quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu recomendo a leitura dessa biografia dela, porque é interessantíssima e você consegue acompanhar tudo que uma menina fez porque sofreu, né, só porque ela acreditava que uma mulher pode e podia estudar. Então, é interessantíssimo e eu acho que vale a pena dar uma lida. Um filme, tem um filme que chama, parecido com o programa, Mulheres Incríveis. São mulheres que em 1950, Fabi, trabalhavam na NASA e que não tinham valor e que não eram valorizadas de forma nenhuma. Entretanto, sabe o que essas mulheres eram responsáveis?
de fazer os cálculos aritméticos que mantinha a segurança do astronauta no espaço. Só isso. Só isso. E aí existe esse filme que conta a história. Bom, quando a gente fala de aritmética, não é a continha do 2 mais 2 ou a equação de Bhaskara, não é nada disso. E essas mulheres, né, que não tinham valor nenhum quando você fala em NASA, eram as mulheres que tinham a maior responsabilidade. O filme é sensacional e provocativo. Ótima dica, ótima dica. É muito interessante. E uma mulher? E uma mulher... Ruth Ginsburg. Não, eu vou falar da Naisa Batalha. Naisa Batalha, para a gente ver, Fabi, para quem nos acompanha, que a nossa luta não é nova. Em 1800, essa mulher nasceu em 1812, em 1832, ela escreveu o primeiro livro chamando a atenção da sociedade sobre a força da mulher. Que a mulher, ela era discriminada, nós estamos falando de 1800, que essa mulher era discriminada na sociedade e que isso não podia acontecer. 1832, o primeiro livro que levanta a questão de que a mulher não era valorizada e era vítima de discriminação. Ela morreu em 1885, né? Então foi uma mulher grandiosa, né? Corajosa, que acabou, de alguma forma, deixando a sua marca nesse livro, né? E que é uma inspiração. Porque você não consegue imaginar o que aconteceu. Eu, né, que sou de 1900, já não consigo voltar muito no tempo. Você imagina alguém que nasceu em 1800 e já fazer essa leitura de que a mulher era vítima, né, de situações de discriminação naquela época onde ela nem votava. A gente pode ver isso de uma forma muito boa, dizendo o que nós conseguimos melhorar de lá para cá. Logicamente, não esquecendo que nós temos muito a caminhar ainda. Doutora Ivana, muito obrigada. Sempre um privilégio, sempre dando show. Te espero aqui em breve. Não me convida que eu volto. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a maravilhosa doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!